Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês estão vendo esse vídeo. Mais uma vez bem-vindos aqui à bagunça do canal. Hoje continuar a Era do Capital, segundo vídeo do capítulo 1, que fala basicamente sobre a Primavera dos Povos. E nós hoje vamos ver os seguintes temas: a dinâmica internacional e a influência externa nas revoluções de 1848, a confrontação entre a ordem e a revolução social, as revoluções na Itália e na Hungria, e a mudança de postura da burguesia e a consolidada restauração conservadora. Para você que caiu aqui de paraquedas, isso aqui é um resumo do livro A Era do Capital, do Hobsbawm. Playlist sendo construída aqui, toda dividida entre capítulos e partes, né? Tem uma playlist completa das revoluções que eu terminei há pouco tempo. Vou deixar tudo aqui. E a dinâmica aqui é bem simples. O resumo está aqui na minha frente, no meu monitor. Eu vou deixar aqui na tela, óbvio, para vocês poderem ler. Vou fazer uma leitura dinâmica sobre esse resumo, trocar uma ideia com vocês, para poder ajudar, né, a relembrar alguma coisa, refrescar o conhecimento e até mesmo vocês poderem estudar assuntos mais interessantes mais a fundo, né? A coleção do Hobsbawm é muito importante mesmo para quem quer aprender história contemporânea e basicamente em todo concurso e vestibular cai como referência bibliográfica. Fora a galera da graduação que, pô, é leitura obrigatória. Então, sem mais enrolações, deixa eu começar aqui a leitura, galera. Vamos lá. No centro da Europa, né, a coisa mudou de figura quando o exército dos Habsburgos aproveitou que o imperador tinha fugido, isso em maio, né? Eles conseguiram se reorganizar e derrotar uma rebelião radical em Praga com a ajuda da classe média moderada na Tchecoslováquia e na Alemanha, né? Depois disso, eles reconquistaram a Boêmia, que era uma região importante economicamente, e também retomaram o controle do norte da Itália. Entre o verão e o final do ano, os antigos governantes recuperaram o poder na Alemanha e na Áustria, incluindo a vitória militar em Viena em outubro. A revolução só continuou na Hungria, em algumas partes da Itália, até 1849, quando ela foi finalmente derrotada. Depois que os húngaros e os venezianos se renderam em agosto de 1849, a revolução ela foi considerada acabada, né, basicamente. Todos os governos antigos eles voltaram ao poder, com exceção da França, né, onde a República durou apenas mais uns 2 anos e meio. Né. Mesmo assim, os revolucionários eles tiveram que fugir para o exílio, né, não teve muita conversa. Essas revoluções elas tinham uma coisa em comum. Elas eram revoluções sociais dos trabalhadores pobres, né? Guarda isso, isso é muito importante. E isso assustou tanto os liberais moderados, né, que ganharam poder com essas revoluções, quanto os conservadores, cara. Essa galera trabalhadora, né, o povão, quando se levantou, assustou os dois lados, porque era uma potência muito grande, né? Afinal, acabou dando trabalhão que deu. Os trabalhadores, né? Eles lutaram nas ruas e nas manifestações, que fez com que as pessoas tivessem medo de uma revolta no campo. Em algumas regiões, essa revolta no campo acabou acontecendo. O conde Cavour de Piemont, ele disse que a fraqueza dessas revoluções dos trabalhadores foi que muitos dos opositores e republicanos eles se uniram aos conservadores quando a ordem social foi ameaçada. Então, apesar de grandes esperanças, as mudanças políticas e institucionais de 1848 foram, na maioria, sim, desfeitas. A única coisa que permaneceu de verdade foi a abolição da escravatura no Império dos Habsburgos. Em 1848, a Europa estava passando por muitas revoltas sociais. E a intensidade dessas revoltas variava de lugar para lugar, né? Por exemplo, os camponeses, né, em algumas regiões, eles eram convencidos pelo governo, dos conservadores, a ficar do lado deles. Já a classe média, né, na Alemanha, em cidades como Ur, não tinham muito medo, né, de se rebelar, de se revoltar, não tinham muito medo do comunismo, que era uma ideia que estava se disseminando
na época. A Revolução em Fevereiro em Paris não queria só uma república qualquer, né? Eles queriam uma república social e democrática, né? Com líderes socialistas e também comunistas. Oposição moderada, né? Que era oposição que não era assim tão radical. Ela tava meio que indecisa, né? Eles queriam negociar e evitar conflitos diretos. Por isso eles tinham mais medo da esquerda, né? Quem era essa esquerda? Os radicais. Eles tinham mais medo da galera que era radical, da galera que ia pro pau. Mais medo, inclusive, desses radicais do que dos antigos regimes que estavam no poder, né? Aí já dá para começar a linkar as coisas. Revolução de 1848 também teve um grande conflito entre a ideia de manter a ordem e a vontade de uma revolução social. Esse conflito ficou muito evidente em junho, em Paris, quando os trabalhadores lutaram contra uma união de conservadores e ex-moderados, né, que apoiavam o antigo regime. Os trabalhadores foram derrotados e, teve um massacre. Primavera dos Povos. A revolução só continuou onde os radicais tinham força e apoio do povo, né, como na Itália e na Hungria. Onde a luta pela libertação nacional, ela tinha um quê que motivava as pessoas, né? O povo estava do lado dos revolucionários. Na Alemanha, a situação era um pouco mais complicada, né? Por causa da Prússia e da Áustria, que eram assim, superpotências e as ideias que eles tinham atrapalhavam as aspirações nacionais. Na Itália, a revolução começou com os moderados, né? Mas depois da derrota em Custozza, os radicais ganharam espaço e estabeleceram uma república romana em 1849. Né? No entanto, posteriormente, eles também foram derrotados pelos austríacos. A situação internacional influenciou bastante os acontecimentos. Por exemplo, os exércitos franceses eles ajudaram a retomar Roma, né? E tinham conflitos entre os desejos dos povos eslavos e os revolucionários. A Revolução Italiana, apesar de ter falhado no início, eles conseguiram continuar por um tempo, graças justamente a essa ajuda externa, a essa influência internacional. Mesmo os radicais, como Mazzini, eles tinham medo de uma revolução social. Dá uma conferida nesse cara depois, dá uma pesquisada mais a fundo, que é importante. E no fim das contas, a falta de união e a hesitação em enfrentar um grande conflito entre a ordem e a revolução social, muitas aspas, ajudaram a fazer a onda de revoluções de 1848 fracassar. Na Hungria, diferente da Itália, já existia um governo assim, mais ou menos unificado, né? Chamado de As Terras da Coroa de Santo Estevão. Legal anotar isso aí. Eles tinham uma constituição que funcionava bem e um certo nível de autonomia, né? Mas eles não eram completamente independentes. O problema da Hungria era que a aristocracia magiar, ou seja, os nobres húngaros, governavam o país. Eles controlavam, né, não só os camponeses, mas também várias etnias diferentes, como croatas, sérvios, eslovacos, romenos e também ucranianos. Esse grupo não estava muito feliz com o domínio magiar e para tentar resolver isso, né, os magiares começaram uma espécie de política de magiarização, por assim dizer. Né? O que eles faziam? Eles tentavam fazer essas regiões se tornarem mais húngaras e centralizadas justamente nesse estado magiar. Mais uma vez, né? Quando a gente está falando de estado magiar, aristocracia magiar, os magiares são os nobres húngaros. A corte em Viena, né, que governava o Império Austríaco, foi uma oportunidade assim, de dividir e conquistar, que apoiou essa divisão. Né? Eles ajudaram o exército croata a atacar as regiões que estavam se rebelando. Mesmo com problemas étnicos e também políticos, a Revolução na Hungria.
foi muito apoiada pelo povo também, né? Principalmente por questões nacionais e questões sociais. Os camponeses achavam que o novo governo revolucionário era responsável pela sua liberdade, né? Sob a liderança de Louis Kossuth, acho que a pronúncia é essa, a Hungria declarou a sua autonomia, tirou o imperador do poder, né? Mas não, mesmo assim eles não chegaram a declarar a república, né? E enfrentou o exército da Áustria. Só que nisso, a Rússia, né, a pedido de Viena, interveio e isso foi decisivo, né, levando à rendição do exército húngaro em agosto de 1849. A Revolução Húngara foi única, né, entre as revoluções de 1848, porque ela não caiu por fraquezas internas, né, mas sim por causa de uma intervenção externa massiva. Se não fosse essa intervenção externa de todas as revoluções, né, eles teriam se dado bem. Depois que as revoluções de 1848 falharam, a burguesia europeia, né, ou seja, a classe dos comerciantes, industriais e pessoas mais ricas, né, como funfa, eles perceberam que preferiam manter a ordem e a propriedade do que arriscar perder tudo em novas revoluções, né? Os liberais moderados, galera que queria algumas mudanças, e os conservadores, né, que queriam manter tudo como estava, eles se uniram contra o medo da Revolução Vermelha, né? Ou seja, revoluções com ideias mais radicais, como o socialismo e o comunismo. Então, ou seja, essas classes acabaram se unindo e optaram por, não, vamos manter as coisas como são, né? Uma mudancinha aqui, outra ali, do que aderir a essas revoluções mais radicais. Eles tinham medo de perder tudo com essas novas ideias. Na França, os notáveis, né, as pessoas mais influentes, deixaram as suas disputas políticas de lado e criaram um novo Partido da Ordem para poder manter uma estabilidade, né? Em muitos lugares, como a Áustria, os conservadores aceitaram algumas ideias do liberalismo econômico, né? Ou seja, mais liberdade para os negócios e também para o comércio, contanto que isso não significasse mudar a estrutura política. Se não mudou a estrutura política, tá tudo certo. A gente dá mais liberdade para o comércio, né? E isso mostrou que a burguesia tinha desistido de querer grandes mudanças revolucionárias e estava mais focada em manter as coisas, né, do jeito que já eram, né, e manter o que já tinham conquistado economicamente, né? Basicamente, eles conseguiram derrubar os reis, viram que daqui a um tempo iam ascender ao poder, por que continuar essas revoluções se a gente já tem tudo encaminhadinho para o que a gente quer? E mais uma vez o trabalhador pobre tomou na toba. Pontos importantes do resumo, galera. A restauração da ordem na Europa após a Revolução de 1848 foi liderada pelo exército dos Habsburgos, que derrotou insurreições radicais em Praga, com apoio da classe média moderada da Tchecoslováquia e da Alemanha. A França foi a exceção, mantendo a República por apenas mais 2 anos e meio após a derrota das revoluções em outras regiões. O fracasso das revoluções de 1848 foi em parte devido à sua natureza como revoluções sociais dos trabalhadores pobres, o que assustou tanto moderados liberais quanto conservadores. Apesar das aspirações revolucionárias, as mudanças institucionais e políticas de 1848 foram largamente revertidas, exceto pela abolição da escravatura no Império dos Habsburgos. A dinâmica entre ordem e revolução social foi crucial para o desfecho das revoluções de 1848, com confrontos decisivos em lugares como Paris, onde os trabalhadores enfrentaram uma união de conservadores e ex-moderados aliados ao velho regime. A falta de unidade e a relutância em enfrentar a confrontação entre a ordem e a revolução social contribuíram para o fracasso geral das revoluções de 1848. Na Hungria, a revolução manteve apoio popular massivo por razões nacionais e sociais, mas foi derrotada devido à esmagadora intervenção externa, especialmente da Rússia. Diante da derrota geral das revoluções de 1848, a burguesia europeia preferiu a ordem à ameaça à propriedade.
unindo forças com os moderados liberais e conservadores para enfrentar a Revolução Vermelha. Galera, esse foi o segundo vídeo do capítulo 1 da Era do Capital. Espero que vocês estejam gostando. Tudo aqui é feito de forma muito simples, não sou de um criador de conteúdo, sou só um cara que lê, que estuda e que gosta de compartilhar isso aqui com vocês. Tá curtindo o conteúdo? Se inscreve aí, cara, ativa o sininho, que eu sempre tô postando parada nova aqui. Se você curte estudar com questões, tem playlist aqui no canal, vou deixar aqui também. Espalha a informação aí, beleza? Valeu, falou, até a próxima, bons estudos pra vocês. Tamo junto na batalha, valeu!